falando de eleições, a gente falou da Bahia, agora a gente vai para São Paulo para entender também esses movimentos dos bastidores políticos através das novas pesquisas. A Genial Quest, divulgada nessa quarta-feira, a gente falou mais cedo no Acorda Metrópolis, os números, mostrou o atual governador, o Tarcísio de Freitas, à frente, segue à frente do ex-ministro da Fazenda do presidente Lula, o Fernando Haddad, em diferentes cenários de primeiro e segundo turno. Nesse principal recorte, o Tarcísio aparece com 38% das intenções de voto contra 26% do Fernando Haddad. E ali tem outros candidatos importantes, como o Kim Kataguiri e o Paulinho Serra. O diretor da sucursal do Metrópolis, o Fábio Leite, está aqui com a gente para trazer mais detalhes, inclusive análises. Ô Fábio, muito bom dia, é um prazer te ter aqui em Contexto Metrópolis. Recentemente, a gente conversou no Acorda sobre justamente as movimentações, principalmente do Tarcísio de Freitas, querendo tentar liquidar as eleições já no primeiro turno, com o apoio de uma pessoa que figura aí nesse primeiro cenário da Genial Quest. E aí, Fábio, já queria passar para você, para a gente falar sobre essa figura e também porque no cenário 2 da Genial Quest não tem o nome do Paulo Serra, ou seja, os votos dele foram dissipados. Sim. E realmente foram dissipados. 2 pontos percentuais foram para o Tarcísio e 2 para o Haddad. Então, o Tarcísio cresceu, chega a 40% nesse cenário sem o Paulo Serra, mas o Haddad também cresceu, de 26% ele foi para 28%. É o candidato do PSDB, que você tinha trazido essa análise nos outros dias aí, de que o Tarcísio está de olho para tentar acabar com a eleição já no primeiro turno, né? Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia a todos que nos acompanham hoje no Contexto. Pois é, a gente tinha falado dessa disputa ali, né, dessa tentativa do governador Tarcísio de Freitas em trazer já para essa coligação no primeiro turno o apoio do PSDB, né, que está lançando o ex-prefeito de Santo André, Paulinho Serra, como um pré-candidato, né, ele aparece ali no terceiro lugar com 5% das intenções de voto, junto com o Kim Kataguiri do Missão, né, enquanto o Tarcísio e o Haddad estão bem à frente, né, numa disputa ali que está bastante polarizada, a exemplo do que acontece no cenário nacional entre o Lula e o Flávio Bolsonaro. O que ocorre, Nath, é que não só o Tarcísio está buscando esse apoio, essa interlocução com o PSDB, como a campanha, né, o staff do Haddad também está fazendo esse esforço, porque é importante para o PT que permaneçam mais candidatos nessa disputa para que ela não seja resolvida no primeiro turno. Então, quando a gente conversou no Acorda recentemente, o Paulinho Serra tinha participado de uma reunião, né, com o Tarcísio no Palácio Bandeirantes. Quem participou dessa reunião, né, e o nosso repórter Vinícius Passarelli conversou com quem participou da reunião, tem um otimismo muito grande do Tarcísio de que ele vai conseguir convencer o PSDB a abrir mão dessa candidatura para apoiá-lo já no primeiro turno, né, com essa estratégia de tentar liquidar a fatura no primeiro turno. Enquanto isso, o PT está tentando já na esfera mais acima ali, né, no campo do nacional, com a executiva, com pessoas da executiva nacional do PSDB, manter essa candidatura do Paulinho Serra, que seria uma forma de conseguir levar essa disputa aqui em São Paulo para o segundo turno. Uhum. E por que é importante para o PT levar para o segundo turno? O PT sabe que ganhar aqui em São Paulo é muito difícil, né? O Haddad perdeu a última eleição para o Tarcísio em 2022, mas a campanha do Haddad foi muito importante naquele ano, porque ele foi para o segundo turno com o Tarcísio e ele ajudou ali o presidente Lula a diminuir a diferença que o Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, tinha para ele aqui em São Paulo. Então, eles imaginam que, como a eleição presidencial se desenha muito acirrada, e São Paulo, maior colégio eleitoral, é muito importante, então é importante para o PT ter um palanque no segundo turno, ter um debate no segundo turno. O Haddad, que foi ministro da Fazenda, defendendo o legado do governo Lula no segundo turno em São Paulo, né? Porque uma vez que se a eleição for liquidada aqui em São Paulo no primeiro turno, facilita ali, né, o caminho para o Tarcísio se engajar de vez, né, e ficar o segundo turno todo fazendo campanha para o Flávio Bolsonaro aqui em São Paulo. Ao mesmo tempo que também para o PT, para o presidente Lula, é menos tempo de Haddad ali trabalhando entre o primeiro e o segundo turno, né, Fábio? Então, realmente estender, mesmo que sabendo que vai perder, mas estender é importante para o presidente Lula.
Sem dúvida, Nath. A gente tem visto aqui uma disputa que começou ainda no fim do ano passado pela paternidade de obras e projetos aqui em São Paulo, né? Então a gente viu, em um determinado momento, o governador Tarcísio de Freitas deixando de participar de algumas agendas do governo federal aqui em São Paulo para anunciar empréstimo, recursos do BNDES, para a construção de moradias populares, uma disputa ali em torno da paternidade do projeto do túnel Santos-Guarujá. A gente já falou bastante aqui nos programas da TV Metrópolis, né? É uma obra que prometida há mais de 50 anos e agora esse contrato foi assinado, tem dinheiro estadual e dinheiro federal, os dois lados, né? O governo Tarcísio e o governo Lula estão disputando a paternidade dessas obras, recursos para obras de infraestrutura, de mobilidade, como o monotrilho. Então, tem uma disputa de quem está fazendo mais, quem está entregando mais para São Paulo, né? O governo federal, ali na figura não só do Lula, mas também do vice-presidente Geraldo Alckmin, que governou São Paulo por muitos anos, e o Haddad, ministro da Fazenda agora pré-candidato, tentando ali mostrar que tem muito dinheiro do governo federal nessas obras que estão virando e viraram vitrines eleitorais do Tarcísio de Freitas. E o Tarcísio de Freitas tem dito que, olha, não é dinheiro, empréstimo federal, que depois eu vou ter que devolver pagando juros, que vocês têm direito de reivindicar a paternidade dessa obra. Então tem uma questão, uma disputa grande que extrapola os limites do Estado no sentido de o peso ou a importância ou as ações do governo do presidente Lula aqui em São Paulo, e o Haddad, como pré-candidato do PT aqui, como ex-ministro da Fazenda, tem um papel crucial ali para defender esse legado. Então é muito importante, eles estão, esse momento agora, né? A gente está para entrar em maio e as convenções ali vão para junho, julho, né? Em agosto você tem que estar com a coligação toda já definida. Esse momento aqui é crucial para você fechar essas alianças e para o PT é importantíssimo que tenha mais candidatos de centro-direita, como o Paulinho Serra, um candidato do PSDB, e o Kim Kataguiri, para que não fique um segundo turno antecipado, o que facilitaria uma vitória do Tarcísio no primeiro turno. E, Fábio, a gente falou mais sobre o Paulinho Serra, mas queria também te ouvir sobre o Kim Kataguiri a partir desses recortes novos da Genial Quest. Se tem tido algum tipo de movimentação para esses nanicos, para esses menores que não chegam a 5%, e se algum tipo de movimentação deles está também gerando alguma mudança ali para Tarcísio de Freitas e Haddad. A gente já está no momento de cristalização das porcentagens ou não? Ainda tem campo aí para os dois principais conseguirem mais votos? Nath, como são poucos candidatos e os nomes estão postos, apesar do Haddad só ter aceitado disputar a eleição de novo aqui em São Paulo há pouco tempo, mas os nomes já aparecem nas pesquisas há mais tempo, né, desde o ano passado, eu vejo uma margem muito pequena de crescimento para esses outros nomes, para todos, assim, na verdade, o cenário, assim, a não ser que tenha um fato novo muito extraordinário, não deve alterar muito, assim. Então, a margem ali para ganhar de um lado, tirar do outro, ainda ela é muito pequena. Por isso que é importante, eles estão tentando de um lado, a manutenção de mais candidatos, né, no caso do PT, e o Tarcísio tentando tirar adversários dessa disputa para tentar liquidar no primeiro turno. O Kim Kataguiri, por exemplo, ele tem oscilado ali dentro da margem de erro, nesse índice, nesse patamar de 5%, não passa mais do que isso. Existe uma perspectiva, né, uma possibilidade dele, inclusive, desistir da eleição. Ele já tinha lançado em outros anos candidaturas, né, ao executivo e tirou essa candidatura. A diferença é que naquele momento ele estava no União Brasil, né, um partido que tem vários caciques, várias lideranças, inclusive uma disputa muito forte entre os caciques, né? Aqui em São Paulo, o principal nome é o ex-presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, né, que era aliado do prefeito Ricardo Nunes. Então, Kim retirou a candidatura a prefeito, por exemplo, na última eleição, e agora existe uma possibilidade dele também. Ele manter esse nome pelo Missão, partido que ele e os colegas dele do MBL fundaram, né? Mas ele pode, de novo, retirar essa candidatura para tentar uma reeleição a deputado federal, que seria mais viável, né?
Então, existe essa possibilidade, se o quem retirar, também fica mais fácil o caminho para o Tarcísio, né? Então, são essas peças que estão se mexendo, as articulações, nesse momento, é para definir quem vai ficar no jogo até o final, né? E no caso do PT, a articulação tem sido feita principalmente em Brasília, né? A gente até noticiou recentemente essa tentativa do PT de aproximação com o Gilberto Kassab, né? O Kassab é o presidente nacional do PSD, um importante partido ali do que a gente chama de centrão, né? Cresceu muito no país como um todo, mas principalmente em São Paulo, né? O Kassab filiou muito ex-tucano ao partido dele. Essa, inclusive, foi uma das queixas que tinham contra ele, porque ele era secretário de governo do Tarcísio e, segundo os oponentes, ou quem se sentiu prejudicado pelas articulações do Kassab, ele se valeu do cargo de secretário para turbinar o PSD. O Kassab, ele tinha pretensões, a gente já noticiou isso, e ele mesmo não escondia ali nos bastidores, de ele ser o vice do Tarcísio nessa eleição, né? O Tarcísio não quis, o Tarcísio preferiu manter o Felício Ramute. O Ramute era do PSD do Kassab, chegou como vice, né, na chapa do Tarcísio pelas mãos do Kassab. E eles meio que romperam, né? O Kassab mesmo admitiu que pediu para o Felício sair. Então, o Felício saiu do PSD para ser de novo candidato a vice na chapa do Tarcísio, mas pelo MDB. E, diante desse cenário, surgiu essa possibilidade de, olha, então, um rompimento também do PSD do Kassab com o governador Tarcísio de Freitas. O Kassab foi questionado sobre isso pela nossa reportagem nesta semana, né, um evento que ele teve em Itu, aqui no interior de São Paulo, e ele descartou uma aproximação com o PT em São Paulo, né, apesar do PSD ter ministérios no governo Lula, e disse que reiterou um apoio incondicional à reeleição do governador Tarcísio de Freitas. Os apoios aí que são também muito importantes para os apoios e as escolhas de vices, enfim, a montagem das chapas é que a gente consegue entender um pouco mais o caminho dessas pré-campanhas. Fábio Leite, diretor da redação de São Paulo, de Metrópolis.com. Obrigada, viu, Fábio? É sempre um prazer te ter aqui. Nath, eu que agradeço e queria aproveitar a sua oportunidade para convidar a nossa audiência a acompanhar a entrevista que nós faremos amanhã, ao vivo, com o Fernando Haddad, né, o ex-ministro da Fazenda, pré-candidato do PT ao governo. Será uma entrevista aqui no estúdio de São Paulo, depois do Acorda. Então, na sequência do Acorda, a gente vem com a entrevista ao vivo com o Fernando Haddad aqui no estúdio de São Paulo. Amanhã, quinta-feira, 9h30. Perfeito. Conto com vocês. A gente tá feito convite e sim, a gente volta a se falar, eu e o Fábio, amanhã cedinho, já no Acorda Metrópolis, inclusive nessa passagem de bastão para eles fazerem essa entrevista muito importante com um dos candidatos ao governo de São Paulo. Valeu, Fábio. Até amanhã. Amanhã, até a próxima.